Pode ir? Vamos. Já tá gravando. A paz do Senhor, queridos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Teixeira, todo mundo já me conhece, eu acho que todo mundo já me conhece. Essa daqui é a Débora, que não canta nada, eu vou botar só um pedacinho para vocês verem como que ela não canta nada, não sabe nada de música, eu canto melhor do que ela. Não. Tá? Mas eu não vou botar eu cantando não, vou dar esse gosto pra vocês não, boto ela cantando e aí a gente volta. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Bom pessoal, a gente voltou e o que a gente vai falar hoje é sobre deuses humanos. Estamos vivendo uma fase onde o nosso Jesus está voltando, né? O nosso Messias está voltando. Enquanto ele não volta, parece que o povo nessa espera, nessa demora, começou a criar os seus deuses humanos, que são quebráveis, e cada vez mais a gente está vendo a fraqueza desses deuses humanos que tem decepcionado muita gente, e da mesma maneira que eles estão se quebrando, como eles estão se desmontando, muitos jovens, muitos adolescentes estão quebrando junto com ele. Então a gente vai ler uma passagem aqui para iniciar esse papo aqui de deuses humanos, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Eu vou falar um pouco menos porque ela tem que falar pra caramba aqui, ela é convidada, então deixa ela falar. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acerrou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Quase que não sabe. A cena bem parecida com a cena de Cristo, né? Cristo sobe, ele vai ao monte de Deus, Horebe, monte de Deus, um lugar de Deus, assim como Jesus foi levado às nuvens, e ele subiu, e conforme essa demora da volta de Cristo, o povo está cada vez mais criando seus deuses. Você tá falando nada, né? Você tá aqui para falar. Eu tô te ouvindo. Não, você tá aqui para falar. Então deixa a Débora falar um pouquinho. Bom, então, o que acontece hoje, o que nós estamos presenciando, alguns dias atrás eu estava conversando justamente sobre isso. Eu acho que quando eu e o Flávio fomos conversar um pouco sobre os eventos que estão ocorrendo ultimamente no meio da igreja, fora da igreja, no meio gospel, se assim podemos dizer, os eventos que estão ocorrendo têm trazido diversos impactos no meio dos jovens e dos adolescentes, porque foram pessoas justamente que nós se inspiramos ou temos aquela pessoa como algo que vai nos transmitir ou nos levar até a Deus. Precisamos entender antes disso que quando ocorreu o pecado lá no Jardim do Éden, destituído fomos todos nós da glória de Deus. Não somos merecedores de nada, não temos nada nessa terra, senão a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. João Calvino vai dizer uma frase bem interessante que eu também compartilhei com o Flávio, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
E eu entendo que o coração do homem vai ser sempre uma fábrica de ídolos a partir do momento que ele se afasta daquele que é o centro, daquele que é o autor e consumador de nossas fé, né? Da nossa fé, aliás. E que a Bíblia vai nos aconselhar a olhar para o alvo, né? Não olhar para a circunstância, nem para as pessoas, nem ao nosso redor, mas olhar para o autor e consumador. O que acontece é que a gente sempre quer botar a nossa fé apoiada sempre em alguém, ou espelhado em alguém. A gente vai pegar esse alguém como exemplo e a gente faz dele nossa sustentação de fé. E esquecendo que o nosso alvo não é nossos ídolos, né? Não são aqueles que a gente segue no Instagram, no Facebook, não são esses nossos ídolos. Nossos ídolos nosso ídolo é só um. Como diz o Paulo a Timóteo, só existe um Senhor e mediador. Só que a gente coloca algumas pessoas, isso não só no meio de jovens e adolescentes, infelizmente também aqueles que deveriam ser exemplos para os jovens e adolescentes, cada vez mais a gente está vendo uns escândalos, um puxando ao outro, né? E a gente vai vendo cada dia mais pior, e aí as pessoas que se apoiam nesses ídolos acabam se frustrando e esquecendo que o seu olhar sempre é Cristo. Sabendo que a gente até estava compartilhando aqui alguns textos, pensando, e interessante que Satanás tentou fazer a mesma coisa com Cristo, né? Foi. Em Mateus capítulo 4, quando ele oferece toda a riqueza, se ele se prostrasse diante dele próprio, de Satanás, ele daria ao Senhor Jesus Cristo toda a riqueza, toda a adoração, todos os ídolos que ele quisesse que o adorasse, sendo que ele deveria adorar primeiro a Satanás. É interessante que a gente tem uma imagem muito deturpada a respeito de Jesus, né? Nós temos a imagem que Jesus é superior, é claro que ele passou por isso, é claro que ele ia passar por isso de uma forma bem tranquila, porque ele era Jesus. Mas eu preciso lembrar também que além de sua natureza divina, ele também era carne, ele também foi homem, ele também se sujeitou às mesmas coisas que eu e você estamos sujeitando nesse século. Jesus se afastou para orar, como nós temos que muitas das vezes nos afastar um pouco para nos dedicar ao Senhor e orar em intimidade ao Senhor. Jesus chorou, Jesus sentiu dor, como todos nós somos sujeitos. Então, se Cristo venceu, nós também podemos vencer os desejos deste mundo e, a princípio de tudo, também no nosso assunto, os deuses, né, deste século, os deuses humanos que nós criamos. Ele resistiu tanto à tentação, sendo homem, mas com a ajuda e a força do Espírito Santo, né? Tanto que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio Espírito, como um homem, não como um ser divino. E mesmo assim, o apóstolo Paulo vai nos dizer que em tudo ele foi tentado, né? Como nós somos tentados em todas as áreas da vida, seja a soberba da carne, a soberba da vida, somos tentados em tudo, e Cristo também foi. E mesmo assim ele resistiu e ele mesmo não quis ser adorado, pelo contrário, Jesus sempre levava seu pensamento ao Pai. Ele nunca trouxe uma adoração, ele nunca disse me adore porque eu sou filho de Deus, pelo contrário, sempre era voltado a Deus. Como diz Paulo em Romanos capítulo 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E uma das frases que eu também separei, que Agostinho chegou a falar, é que o homem se afasta daquele que o fez quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Então fiquei mais uma vez comprovado que é uma questão mesmo de que nós estamos em uma decadência espiritual. Acho que esse é o ponto principal, né? Quando nos afastamos de fato daquele que nos fez, quando deixamos de adorar aquele que nos fez, quando deixamos de tributar todo louvor, porque o salmista vai nos convidar a isso. Eu também cheguei a anotar isso em Salmos 95, versículo 6, que ele vai dizer assim: vinde, adoremos e prostramos-nos e nos ajoelhamos perante o Senhor, o nosso Criador. Então o salmista vai nos convidar, a Bíblia sempre nos convida a adorar o Criador, né? E a partir do momento que a gente vai se distanciando do nosso próprio Criador,
nós vamos dar lugar a outras coisas, outros deuses. E eu acho que a maior preocupação da gente estar aqui gravando esse vídeo é porque muitas pessoas, novos convertidos, mesmo aqueles que já têm anos na fé, nós podemos dizer, têm deixado se levar por falsas doutrinas, têm se deixado levar por esses deuses que temos criado, né, à nossa volta, e isso tem gerado sérios problemas dentro da igreja. Em cima disso tudo, a gente tem que lembrar que a nossa fé, ela tem que estar sempre apoiada em Cristo. E o nosso olhar sempre tem que estar voltado a Cristo. Porque se a gente sempre olhar para o homem, a gente sempre vai ver falhas, vai ver erro. Porque, como foi dito no começo, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos temos uma natureza pecaminosa. Lógico que todo mundo também tem os seus erros, suas falhas. Então, a qualquer momento, essa falha vai ser exposta. Aquilo que eu não sei de alguém que eu sigo, de quem eu curto, e o problema não está em curtir, em seguir, cantar. O problema está em quando eu faço dele o meu ídolo. Eu me apoio. E aí eu não quero nem enxergar o erro dele. Porque eu gosto tanto, eu sou apaixonado tanto pelo meu ídolo, que mesmo ele errado, eu prefiro ele estando ministrando para mim. E esse é um grande erro da nossa geração, porque a gente não quer o conserto, a gente só quer os altares, os aplausos e ver os nossos ídolos bem. Só que tem momentos que Moisés vai dar uma lição. A lição é: o ídolo precisa ser quebrado para o povo todo ser restaurado. Então, quando Deus quebra algum ídolo, o propósito de Deus é restaurar o seu próprio povo. Porque conforme o povo está idolatrando seus ídolos, a gente está trocando a glória que deveria ser de Deus. E como bem diz a Bíblia, Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória pertence somente a Ele. E conforme a gente vai trocando essa glória, Ele precisa quebrar nossos ídolos para Ele nos trazer de volta a sua presença e a busca a Ele, né? E João, capítulo 17, versículo 3, vai falar que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente só vai encontrar completude neste mundo se entendermos de fato aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é Cristo Jesus. A Ele que devemos adorar, honrar e seguir como exemplo de conduta e fé. Como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que nos leve ao nosso maior ídolo, que é o Pai, a não ser Jesus Cristo. Que a gente possa seguir os conselhos de Paulo. A gente pode até curtir, a gente pode até seguir algum cantor, pregador, algum professor, mas desde que esse professor seja a cópia de Cristo, né? Porque Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. O foco não é Paulo, o foco sempre é Cristo. Por mais que Paulo seja super inteligente, seja super doutrinário, consegue levar uma massa enorme, e Paulo vai dizer: não, nosso foco é sempre Cristo. Então que a gente possa ficar com essa lição, porque somente Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que possamos tirar nosso olhar dos ídolos que estão nos púlpitos, nos altares, para que a gente possa olhar para aquele que saiu da cruz para derramar sua infinita graça sobre a nossa vida. Porque ninguém merece, mas por isso se chama graça. E aí a gente se despede. Consegue falar mais um pouquinho? Não. Quer cantar de novo, não? Canta só um pouquinho. Eu vou tentar cantar com ela. Mentira. Para encerrar, João capítulo 5, filhinhos, acautelai-vos dos falsos deuses. Eita! Que possamos arrancar dos nossos altares, para que Deus não arranque. Que Ele arranque do nosso altar, chamado coração, para que Ele entre, né? Então a gente encerra por aqui. Espero que você tenha gostado aí desse papozinho aqui com uma convidada especial. Eu agora vou ter uma aula de música. Nos próximos vídeos eu vim aqui aparecendo cantando, eu vou vir arrebentando. Mas deixa aí seu likezinho, sua curtida, e se você não é inscrito, se inscreve aí, gente, por favor. Se inscreve aí no canal. Poxa, dá uma ajuda ao meu amigo aí. Tô trazendo convidados especiais.
De longe, de Marataízes. Falei certo dessa vez. Pessoal, um forte beijo, graça e paz. Tchau, tchau.